responsabilidade, a escrever uma peça para a Academia Santa Cecília. E falaram-me na ideia de fazer uma peça sobre o gigante de Adamastor, isto porque era em 1998, portanto havia a Expo, havia toda aquela envolvência à volta do mar, descobrimentos, etc. Eu achei que era uma ideia interessante e comecei a pensar naquilo. Mas uma das primeiras coisas que me veio à cabeça foi que, em vez de eu fazer uma peça sobre o Adamastor, enquanto aquele gigante que a gente conhece dos Lusíadas, mais interessante do que personalizar isso seria precisamente fazer isso ao contrário. Portanto, pensar que esse tal gigante de Adamastor era uma espécie de uma metáfora que foi criado na altura para significar o medo que as pessoas tinham de conseguir passar o cabo. Adamastor é vendedor, adoro o medo de Adamastor. Adamastor é o medo, todo o medo de Adamastor. Portanto, havia aqui a ideia de que a peça era construída pelos alunos. E isso penso que é, de facto, uma das coisas que faz com que a peça seja diferente, por um lado, em relação à maior parte das outras peças. Portanto, não é toda uma peça que seja centrada no compositor. É uma peça que, no fundo, é uma espécie de encontro entre as ideias da pessoa que a escreve e as ideias das pessoas que a vão fazer. Portanto, é mais do que uma peça, não é? É um processo, é uma coisa que tem aquela característica e tem aquela existência por causa daquelas pessoas naquela altura e naquele sítio. Teria dado resultados completamente diferentes se fosse noutra altura, se fosse com outras pessoas. E por isso é que ela é uma peça original. Uma frase do Fernando Pessoa que é: que voz vem no som das ondas que não é a voz do mar. E aquilo que eu fiz foi olhar para a estrutura gramatical dessa frase e criar N formas alternativas, digamos, como se essa frase a que ele chegou, que voz vem no som das ondas que não é a voz do mar, fosse, digamos, a consequência de um processo que leva imenso tempo a concluir. Portanto, uma primeira frase que ele poderia ter dito podia ser: que voz vem na voz, na voz, na voz, o mar, o mar, o mar. Portanto, e aos poucos e poucos, como se fosse uma espécie de processo evolutivo, um processo biológico, o sujeito vai caindo na frase no sítio certo, o verbo, o substantivo, e aos poucos e poucos a gente vai ficando cada vez mais próximo então da frase final. Portanto, começa da grande confusão e da incapacidade de conseguir produzir uma frase articulada e ao final de 10 ou 11 minutos chega àquela frase: que voz vem no som das ondas que não é a voz do mar.